Olá, tudo bem? Estamos novamente aqui para mais um bate-bola hipnótico. Esse é o bate-bola hipnótico número 3, o terceiro bate-bola hipnótico, novamente reunindo amigos da hipnose, reunindo aquelas pessoas que agem realmente como agentes de mudança, como pessoas que fazem realmente da hipnose não só um meio de vida, um modo de vida, mas usam a hipnose para fazer coisas acontecerem, para gerar transformações pessoais. E hoje o nosso convidado especial é Murilo Cucato, de Curitiba, criador da regressão transgenerativa. Nome bonito, hein? Se eu tivesse mais um filho, eu colocaria o nome. Botar esse nome, né? Além disso, Samesh Spencer, Braz Cairo. Bom, vamos começar do jeito certo, né? Nosso bate-bola. Hoje o tema é terapia regressiva. E vamos lembrar que terapia regressiva, tem gente que já torce o bico quando fala de regressão. Já fala, ou quando fala de hipnose, fala, é regressão. E outros quando falam regressão, é vida passada. Sim e não. Nós vamos conversar e isso vai ficar mais claro durante o nosso bate-bola. Murilo, como você é o convidado especial de hoje, é um dos convidados especiais, mais especial porque é a primeira vez, né? Exato. Então, com a palavra, Murilo Cucato. Ok, então, primeiro eu gostaria de agradecer a todos aqui por me aceitar, né? Por me receber aqui nesse encontro. Eu acho que a única forma da gente crescer é unindo os esforços, unindo os conhecimentos, um ajudando o outro, porque nesse mundo ninguém sabe tudo, né? E com certeza eu não sei e nunca saberei tudo. E cada bate-papo que a gente tem, mesmo que seja informal, né, a gente consegue aprender coisas inesperadas, né? De coisas muito simples, a gente acaba ganhando muita coisa. Então, eu gostaria primeiro de agradecer, né, a esse convite e dizer que eu estou também sempre à disposição, independente do dia, da hora. Se eu não estiver aqui em São Paulo, vou estar em Curitiba ou em qualquer lugar do mundo, a gente pode se conectar hoje muito facilmente. Então, a primeira coisa eu gostaria de agradecer a todos por me receberem, né? E eu gostaria de falar um pouquinho de mim, não sei se devo, né? Deve, inclusive. Bom, Bom, antes de deixar ele falar o resto, bom, eu agradeço a sua presença. Para nós é muito importante, muito especial esse momento de troca, como você falou. Então seja bem-vindo, nós agradecemos a sua presença. Então, complementando, você deve se apresentar, falar de você. Assim. Como o mundo é muito grande, né? Então talvez muitas das pessoas que estejam nos assistindo agora não me conheçam. E é muito chato a gente conversar com alguém sem conhecer esse alguém. Então, o meu nome é Murilo Cucato, eu tenho 50 anos. E, na verdade, eu tenho 49, estou mentindo que tenho 50, porque como a minha mulher fez 50 anos, a gente precisa chegar num acordo para que ela nunca seja mais velha do que eu, tá? Mas eu tenho 49 anos, vou fazer 50 logo, para não deixar ela muito para trás, então eu sempre digo que tenho a mesma idade dela. E, ao longo desses anos, eu fui surpreendido pela hipnose. Como talvez muitos de vocês aqui, muitos de nós aqui, nunca imaginávamos que estaríamos nesse processo da hipnose. Mas a hipnose ela é uma outra história, e sendo uma outra história, talvez fique para um outro capítulo essa parte da hipnose na minha vida. Mas ela foi, sem dúvida alguma, ela foi o início de tudo, né? A maioria, talvez uma grande parte das pessoas aqui entraram por curiosidade, outros já entraram efetivamente na parte terapêutica da hipnose, mas com certeza depois que a gente começa a estudar a hipnose, a nossa vida muda. A nossa vida muda e muda para melhor, e a gente começa a enxergar coisas, ampliar a visão do ser humano que somos. E ao longo desses 15 anos, esse ano faz 15 anos que eu trabalho com hipnose, e com regressão um pouco menos, talvez aí uns 13 anos, tem uns 2 anos de atraso, eu aprendi muito. E dentro do processo de regressão, mais de 2.500 regressões que eu já fiz, né? Já perdi as contas. Mais de quantas? 2.500. Né? A gente aprende algumas coisas
Logicamente não aprende tudo, ok? 2.500 não é nada. Tem gente que tem muito mais do que 2.500. Mas eu acho que já é uma boa base para que eu possa compartilhar esse conhecimento com as pessoas que não tem nenhuma, né? Que não tem nenhuma, que tem menos do que eu. E mesmo aquelas que têm menos do que eu me surpreendem com muitas coisas positivas e muitos aprendizados. Vou ter que atrapalhar o Murilo um pouquinho aqui, é o seguinte, isso é característica de quem tem alguma coisa para dar. Quem já tem o suficiente não tem medo de dar o que tem. Não tem medo de escassez. Essa é uma das piores crenças que o ser humano tem. É a crença da escassez. Isso faz consonância com uma afirmação que eu costumo dizer, que ninguém dá, ninguém oferta, ninguém doa aquilo que não tem. Perfeito. É isso para mesmo. quem não precisa. E para quem não precisa. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui, com certeza você está consonante com a gente e te garanto que vai poder trocar, logicamente, e aprender com a gente. E se estivesse junto aqui ao vivo, estaria nos ensinando também. Ia colaborar mais ainda, mas tudo no seu tempo. Isso. Como diria Milton Erickson, no seu tempo, no seu ritmo e do seu jeito. Isso. Algumas coisas vão acontecer. Então, a minha vida foi assim. Eu comecei com a regressão, na verdade, por curiosidade. Comecei testando os meus filhos, que eram minhas cobaias, né? Na época. Sempre tem as cobaias. Exatamente. E como eu não era um terapeuta, eu trabalhei por 25 anos, eu trabalhei em indústria como gestor, em multinacional. Então isso era realmente o que eu gostava, o que eu amava fazer. E chegou num determinado momento que eu larguei essa vida Larga essa vida. E passei a trabalhar com o que a gente gosta, com o que a gente está discutindo aqui. E a regressão, ela assumiu um papel importante, por quê? Porque ela parte de um princípio, que é o princípio da causa e efeito, né? Todos nós temos situações na nossa vida que são sintomas, que são efeitos de alguma coisa. E na minha lógica, na minha forma de trabalhar, eu sempre busco conhecer as causas. E as nossas causas das nossas situações atuais estão no passado. Pode ser que o passado seja ontem, pode ser que o passado seja na infância, pode ser que o passado seja não sei quando. 5 minutos atrás. Exatamente. Então, a regressão me trouxe essas ferramentas. Então, acho que essa pequena apresentação que já se estendeu demais, passo a palavra agora. Pode ir, o povo aqui é um bate-bola. Tem o Braz aqui quietinho, fingindo de mineiro, ele não é mineiro. Se ele fosse mineiro, ele tinha que ficar quietinho. Bem, em primeiro lugar, um prazer estar aqui mais uma vez, um prazer estar com você que está nos acompanhando aí, mais um número do bate-bola hipnótico, né? E hoje tendo o prazer de aprender com um companheiro de jornada, o Murilo, né? Que tem essa missão de trazer essa experiência, compartilhar conosco, né? E compartilhar com você que está assistindo. Eu não tenho essa experiência toda que o Murilo tem, mas vendo que esse pouco que ele comentou, e vendo também a experiência dos colegas aqui, dos amigos, Valdeci e Samuel Spencer, lembrei de uma coisa, lembrei de um filtro neurológico importantíssimo, chamado a distorção, né? Graças à distorção, é possível acontecer esses fenômenos em que a pessoa, estando no presente, ela pode distorcer o tempo e voltar numa época distante na sua história pessoal. E através daí propiciar uma mudança importante, né? Agora nesse momento nós estamos tendo uma distorção de tempo. Eu espero que ao final desse nosso encontro você fale, puxa, passou tão depressa, né? Foi uma distorção de tempo, né? Então vamos aprender juntos aqui nesse encontro. Não é verdade, Samuel? É incrível que a troca que acontece, a troca que ocorre é excepcional. Porque foi só você mencionar o fenômeno da distorção temporal, eu comecei a transderivar aqui e comecei a adicionar tempo, adicionar ocasiões à minha quantidade de regressões realizadas. Porque a hora que o Murilo comentou mais de 2.500, eu comecei rapidamente, 1, 2, 3, 4, comecei a contar aqui. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou muito longe dele, o que eu estou fazendo aqui? Aí tu comentou, distorção temporal. Eu lembrei das várias ocasiões onde eu passei pelas técnicas, podemos chamar até de regressivas, que ocorrem durante os cursos de reprogramação mental, e das ocasiões onde eu apliquei essas técnicas aprendidas no curso de reprogramação mental
com os meus clientes. Mas de forma que eu não cheguei a contar essas ocasiões inicialmente como regressão ou como técnicas regressivas. Porém nessa transderivação que ocorreu aqui nesse momento, é como se a engrenagem tivesse girado mais um pouco. Então ele começou a fazer sentido de uma forma diferente. E eu percebi que, de certa forma, eu tenho até um pouco mais de experiência, um pouco mais de conhecimento do que supunha inicialmente. Você já sabia e não sabia que sabia. Eu não sabia que sabia. Essa é a parte O mais interessante é que nós fazemos regressão a todos os instantes. Então, se eu for contar todas as regressões que eu fiz conversando com meu filho sobre algum momento, dias antes dele, e que é um processo terapêutico, a gente às vezes acha que terapeuta a gente só faz dentro de um consultório, mas a terapia faz parte de toda a nossa vida. Às vezes a pessoa não é um terapeuta como profissional, mas ele é pai, ele é mãe, ele é chefe de família, é chefe da empresa, e quantas vezes nós chegamos para funcionários, filhos, e falamos assim, escuta, lembra quando você fez isso e isso? E a gente volta alguns dias, ou alguns meses, ou algumas horas, e a gente não dá conta que aquele processo é um processo regressivo. Então essa tua colocação, Samed, ela é muito importante. Porque muitos de vocês que estão assistindo aqui e que utilizam a hipnose já fazem regressão. Só que nunca contaram isso como um processo de regressão. E a regressão nada mais é do que você voltar no tempo. Quer seja em transe, quer seja fora do transe. Então a partir do momento em que talvez vocês tenham muito mais regressões do que eu. E eu fico feliz em saber disso, porque ninguém precisa ter mais um que o outro. Porque toda essa experiência juntas é que faz a gente aprender coisas novas e a contribuir para que o mundo se torne melhor, que as pessoas se tornem melhores. Vai igualando, nivelando todo. Isso. Agora, eu lembrei aqui de uma história, as nossas transmigrações. Tem uma história que eu gosto muito, foi de uma pessoa, eu ia fazer o processo de reprogramação mental, e essa moça vinha de uma autarquia, onde eu tinha feito uma palestra, e veio indicada por uma outra pessoa. E eu conto muito isso em cursos, ela chegou para mim e falou, olha, eu perguntei para o psicólogo da empresa, psicólogo organizacional da empresa, eu perguntei para ele eu falei que eu ia fazer um trabalho de terapia, que era de regressão, se tinha algum problema. Aí ele olhou para mim e disse, eu não entendo nada sobre o assunto não, mas eu acho que pode ser perigoso. Aí ela perguntou para mim, então, o que você acha? O que você acha? Eu falei, eu acho que ele tem razão. Pode ser perigoso? Eu falei, não, ele não entende nada mesmo. Mas como ele disse que não entende nada... Deveria ter parado aí, ficado quieto para não falar besteira. Para não falar merda. Era a primeira coisa que eu devia ter feito. A partir do momento que eu digo, eu não entendo disso, eu não falo mais. Exato. E eu falei, bom, primeiro, deixa eu responder a sua pergunta. Você perguntou se existe algum perigo. O perigo de você ficar... Eu falei, qual foi o perigo que ele disse? É o perigo de ficar preso no passado. Eu falei, impossível. Ela, por quê? Eu falei, porque você já está presa nele. Eu não vou conseguir prender você no passado porque você já está preso nele. Aliás, foi por isso que você me procurou. Porque você está preso no passado. Você está preso ali. A sua mente está presa. O que é o trauma se não isso? Eu falo que nós só temos distúrbios de passado e de futuro. De passado, a mágoa, a raiva, o rancor, o remorso, o abandono, a impotência, a insegurança. E no futuro lá o medo, a preocupação e a ansiedade. Então é só desse jeito. Então se ela já vê como os traumas, o abandono, insegurança, um monte de outras coisas, ela já estava presa no passado. Por quê? Nós já falamos muito disso. Os 3 segredinhos do cérebro. Primeiro, o cérebro só opera no presente. Segundo, ele não distingue o real do imaginário. Então quando ela traz para o presente aquele trauma, ela começa a girar aquilo que parece real para ela. Não distingue o real do imaginário. E terceiro, ele começa a trabalhar para produzir o que ele vê, que é o momento traumático. Então ele reproduz a neurofisiologia traumática novamente. Então, falei, como é que eu vou prender você no passado, você já está lá? Tudo que pode acontecer aqui é a gente melhorar. Agora a gente tem que lembrar de uma coisa, o Murilo, não sei se o Murilo vai concordar comigo, eu já não vou nem perguntar para o Samed e para o Braz, porque eles já estão aqui com a gente direto e já tem visto algumas coisas parecidas. Eu falo que muita gente que está por aí fazendo terapia regressiva,
não está fazendo retraumatização. Volta, leva o indivíduo lá para sofrer de novo. E deixa uma ferida aberta para continuar sofrendo. Concorda, Murilo? Eu não só concordo, e digo até o seguinte, fazer regressão é simples, mas não é tão fácil. Ele é um processo que exige do terapeuta alguns conhecimentos e algumas percepções na hora de fazer o processo terapêutico. Porque existem processos terapêuticos, e eu respeito esses processos, que se faz a regressão e se larga a pessoa para que ela ressignifique esse processo sozinha. E, particularmente, eu não trabalho dessa forma. Tá? Eu procuro ajudar a pessoa a compreender, ela tomar as rédeas da situação. Se ela soubesse fazer tudo sozinha, já teria feito, né? Exatamente. E existem, inclusive, terapeutas que conduzem esse processo por um lado. Não deixam que o processo flua de uma maneira natural. Então, existem riscos nesse processo, e isso se dá muito mais facilmente na questão de terapia de vidas passadas, porque quando a gente está dentro de um processo de transe, a gente está altamente sugestionável e autossugestionável também, e isso é uma parte boa do processo, não é uma parte ruim. Mas quando um terapeuta menciona, por exemplo, agora você está no século XV, podem vir muitas imagens internas de momentos que não são reais. Isso não quer dizer que esse processo não vai funcionar. Estou longe de dizer que não vai funcionar o processo. Mas ele não é isento de conteúdo, né, por parte do terapeuta. Os conteúdos, na minha visão, que tem que aparecer durante o processo terapêutico são os conteúdos internos daquela pessoa, e não os conteúdos meus ou do terapeuta. Os conteúdos congruentes com aquela personalidade, exatamente, com aquele indivíduo. Exatamente. Exatamente. Então, eu vejo que esse é um perigo realmente, vou dizer, que o fato da habilidade de conduzir de forma isenta e de forma proativa, não de forma reativa ao processo, né? E realmente, agora tem processos que a pessoa realmente não sai tão bem no processo como quando chegou. O próprio Milton Erickson dizia que isso é um processo natural de algumas pessoas, e até de trabalho interno. Às vezes algumas pessoas ficam ali por 1, 2 dias, vamos dizer, digerindo todo aquele processo. Isso não quer dizer que aquele processo tenha sido ruim, mas que é um processo interno na própria pessoa. Então a gente tem que saber, o terapeuta tem que entender quando foi um fato que ele influenciou aquele processo, vou chamar de negativo, não é negativo, tá? Mas aquela reação da pessoa, e quando aquele processo é um processo natural dela de trabalho interno. Mas, o que eu diria aqui, Murilo, é o seguinte: as pessoas confundem muito. Eu falo que o indivíduo chegou na minha clínica, ele vai, como eu vou fazer a cirurgia. Só que eu vou dar um soprinho ali, vou passar um mercúrio, alguma coisa a gente vai passar, e vai ser fechado. Ele não vai ser sangrando. Ah, sim. Mas não quer dizer que não vai doer. Exatamente. Entendeu? Aliás, eu até costumo dizer isso, o pessoal já cansou de ouvir. Eu falo, muitas vezes eu falo para o cliente, e isso eu falo dentro da minha percepção pessoal. Não são todos, e não é sempre na primeira sessão ou na segunda. Mas eu olho para a pessoa e pergunto, você quer crescer mesmo? Porque crescer dói. Mudar dói. E é bastante. Sair da zona de conforto é desconfortável. É desconfortável, dói. Então por isso que eu te pergunto, aí eu sou invasivo. Eu não acredito em terapia não invasiva. Eu falo, o cara sentou na minha frente, ele já invadiu o meu espaço. Eu sentei na frente dele e invadi. E aliás, ele pagou para que eu invadisse. Sim, exatamente. Então toca para isso. Para receber passadinha de mão na cabeça. Para que eu ficasse ali quietinho. Então eu falo, crescer dói, mudar dói. Você está disposto a pagar o preço? Exatamente. E eu não estou falando um preço só financeiro. Esse você vai pagar também. Mas isso é o mais barato. Você vai pagar o emocional, o espiritual, o mental, o físico, o fisiológico, todos eles juntos. Uma dúvida. Quando você mencionou vai pagar o preço espiritual, nesse aspecto eu entendo que você não esteja diretamente se referindo à espiritualidade religiosa, digamos assim, e sim aquela parte do indivíduo que está acima da identidade, o que está por trás de quem realmente somos. É isso mesmo? Ou níveis lógicos ou níveis neurológicos. Acima do nível de identidade e nível espiritual. O sistêmico, aquilo que ele entende como mais sagrado, se ele gostar da palavra sagrado na estrutura dele. Exatamente. Eu pergunto isso porque, até aproveitando o nosso tema,
é muito fácil, não apenas para o leigo, como para profissionais que não conhecem a terapia regressiva, confundir terapia regressiva com religiosidade, espiritualidade religiosa e fazendo uma confusão maior do que aquela que nós procuramos desfazer. Entende? Então eu sempre gosto de esclarecer as coisas, eu gosto do preto no branco, digamos assim. Né? Então, qual o preconceito dele? Preto no branco? Pode ser o branco no branco. Vai depender do tipo de luzinha que você tem para escrever. Mas poderia ser o roxo no azul. Vamos mudar as cores todas agora. Vamos fazer uma... Isso é tão interessante, Samed, porque você veja bem, né? Se a gente for considerar religiosidade, talvez o Brasil seja o país mais espírita do mundo, espiritualista do mundo. Um dos, né? Sim. Que seria, pelo menos, o kardecismo, vamos dizer assim. E as outras religiões, como a Umbanda, a Candomblé, etc. Mas quando a gente vai para os principais terapeutas de vidas passadas, agora eu estou falando de vidas passadas, né? Eles não são brasileiros. Existem brasileiros também, mas os grandes nomes a nível mundial não têm a religião espírita como Base. né, eles não são seguidores do espiritismo. Não era o alicerce deles. Então, né? eles separam essa questão espiritual, né, religiosa, da questão espiritual missão, e também de uma coisa muito importante que se chama representações internas, que podem ser feitas através de metáforas, de supostas vidas passadas, né, que a gente não tem como comprovar essas vidas efetivamente, apesar da riqueza de matéria. Eu particularmente acredito, eu sou espírita, acredito nisso, mas tem muitas situações, eu não estou aqui para provar que aquela vivência foi uma vida passada, eu estou aqui para ajudar a pessoa a encontrar o caminho dela. Então, é porque a gente está falando, Murilo, se a gente pensar, em terapia. Então, é um processo terapêutico. a terapia ela pode ser qualquer metáfora. Se for o psicodrama, é real. É real. Não, eu digo assim, a técnica chamada psicodrama, ela é uma... Nós se ensaiam papéis. E o indivíduo melhora, por que é válido? Agora, se na terapia de vidas passadas o indivíduo imaginar que foi tal coisa e ele melhorar também, tá ótimo. E você tocou numa palavra... É só questão semântica, dizer que é terapia de vida passada. Você tocou numa palavra importante. O psicodrama é a base da terapia do Roger Muller. Que é um dos nomes que você falou. Que eu falei agora, né? Faleceu há pouco tempo, né? Exatamente. 2, 3 anos. Então, mais. vamos dizer assim, todo o processo de terapia de vidas passadas, ele considera um psicodrama. É um psicodrama. Né? Então isso é muito importante, porque às vezes a gente leva, a pessoa quer levar para um lado muito espiritual, onde não é essa a questão é que a gente trabalhe. Mas veja, mesmo a questão espiritual, eu acho que um dos grandes erros da psicologia ou dos psicoterapeutas atuais é quererem dissociar o indivíduo, que é aquele que não se divide, o indivíduo que busca terapia, das religiões. Hoje já está muito em crescimento a psicologia da religião ou das religiões. Eu tenho que respeitar o modelo de mundo do outro, a religiosidade e a religião do outro. Agora, mas voltando nisso, um dos grandes nomes, por muitos considerado até como o pai da terapia regressiva, terapia de vidas passadas, é o Maurice Netterton. E ele era de linha de uma formação evangélica. Sim. E para ele isso no começo era, em tese, um conflito. Porque ele veio, pera lá, mas o que eu estou encontrando aqui são resultados, são processos de cura. Não me interessa se são reais ou não. Tanto que ele fazia questão de descartar quando um paciente, ele era psicólogo, acho que é vivo ainda, é o Netterton, se não me engano. Netterton, sim. E quando o paciente chegava para ele e falava, doutor, eu vi o senhor o senhor era um sacerdote, eu era um médico e tal, ele falava, não, isso não é relevante, vamos continuar no processo. Porque ele não queria que misturasse. Também era a prática dele, era o perfil dele. Se nós pegarmos outro, Edgar Cayce, o profeta adormecido, de base católica, ele mesmo declaradamente ele era estritamente católico, seguia os princípios, dogmas católicos, tanto que ele brigou muito tempo que em transe ele falava e fez terapias que a gente poderia chamar de terapias regressivas, terapias de vidas passadas. Ele fazia receituários, o que ele chamava de leituras, consultas, as leituras, e falava, olha, isso está acontecendo por tal coisa, é só ele fazer isso que ele vai melhorar. E era contra a crença principal dele.
e são grandes nomes. O Brian Weiss é a mesma coisa. O Brian Sofreu Weiss, muito com isso, inclusive. porque era um Psi Beta Kappa, isso, né? Uhum. O título que ele tem, um dos grandes títulos que tem no mundo acadêmico americano, psiquiatra de renome, e quando ele descobre lá, quando começa, uma paciente volta numa suposta, academicamente, cientificamente a gente fala em suposta, uma suposta vida passada, paciente também que era católico e não crente em vidas passadas, volta no que supostamente era uma outra vida, e ele entra em choque, começa a trabalhar aquilo novamente. E com o tempo, depois de anos trabalhando tudo aquilo, foi que ele teve coragem, primeiro, de ligar para alguns colegas. E descobriu que os colegas tinham tido experiência parecida. Aí quando ele publicou, choveu de colegas ligando para ele e falando: aconteceu, mas eu não tenho coragem de falar. Agora, Então, eu acho que para o mundo científico é ruim eu não ter coragem de falar. agora um adendo, né? Você que é terapeuta, não se atenha à fenomenologia, se atente ao resultado, né? Porque, embora haja muitos fenômenos, talvez muitos deles que não têm uma explicação momentânea, não perder o foco do paciente e do resultado. Porque, naturalmente, nesse universo terapêutico você vai encontrar pessoas de diversos credos, né? Aqueles que acreditam numa suposta vida passada, aqueles que não acreditam, aqueles que supõem uma memória genética, né? Uma memória celular, né? Então, é importante que nesse contexto haja a neutralidade do terapeuta, para respeitar, como foi dito aqui, o universo de cada paciente. A sintonia com o sistema de crenças do outro. Exatamente, né? Que é um rapport profundo, né? Que é um rapport profundo. E é interessante você ter citado, Brás, a respeito da memória genética. Eu me recordo que, para quem não sabe, eu tive criação com base evangélica e esse assunto de vidas passadas sempre foi relativamente um tabu para mim, como pessoa, como indivíduo, né? E esse tabu ele começou a se apresentar com mais frequência na minha vida quando eu passei a atender profissionalmente com hipnoterapia. E eu me recordo que em 2011, quando fiz o curso de reprogramação mental pela primeira vez, na técnica... Versão 1.0. Né, na técnica que se utiliza de um processo regressivo, eu lembro que o Valdeci foi bem enfático ao dizer o seguinte: não importa se você ou o seu cliente acredita em vidas passadas ou em vidas pregressas, o que quer que seja. Pode ser uma memória ancestral, uma memória genética. Esses dois comentários instalaram, tocou uma campainha aqui dentro, fez tim! Eu falei, olha só, peraí, memória genética, memória ancestral, isso faz mais sentido para mim, e eu estou falando de mim, Sarney Spencer, faz muito mais sentido para mim do que utilizar a terminologia vidas passadas. Isso foi um fator muito determinante na minha liberdade de ação com a técnica enquanto profissional. Perfeito. E a condução da técnica posteriormente, em casos onde eu utilizei, fizeram a diferença na atuação. Independente se aquilo que estava sendo relatado pelo cliente ali na hora, se aquilo era verdade ou não. Principalmente para mim. Até porque o que eu estou buscando ali são referenciais congruentes com o caso específico que está sendo trabalhado. E até hoje, pelo que eu me lembro, nenhum relato que chegou até mim deixou de trazer o resultado esperado, que é a melhora do sujeito. Independente se a história seja verídica ou não, se o que ele falou é comprovável ou não, e etc. Nem preocupa ser comprovável. Inclusive tem um caso que me marcou, que foi no processo da linha do tempo. Com quem? Não precisa falar o nome. Não. No caso de 2013, do início de 2013. Eu até não me lembro de todos os detalhes, né, mas é interessante que eu fazendo o processo da linha do tempo, que inicialmente ocorre até o momento da concepção, ou seja, não chega a avançar no paradigma de vidas passadas. E enquanto o cliente me passava o feedback, ele falou assim: olha, o que está errado não está aqui, está mais para trás. E eu pensei comigo, falei, pô, o cara está no momento de concepção. E está mais para trás? Eu falei, ok,
Então, regrida. Vá até o momento onde se localiza aquilo que te incomoda no presente. E segundo ele, voltou para, se não me falha a memória, em 1600 e alguma coisa, quando criança, numa praça, aguardando a volta dos pais. Né? E eu perguntei para ele, falei assim, como você se sente aí? E ele começou a narrar em terceira pessoa. Ele falou assim, ele está se sentindo assim, assim, assado, tal, piriri, parará. Eu falei, faz o seguinte, vai lá, se apresenta para ele, conversa com ele, transmita segurança, paz, fale para ele aquilo que ele precisa ouvir. Aguardei um tempo, ele falou, pronto, realizei. E como ele se sente agora? Se sente melhor. Eu falei assim, pergunta se ele sabe o caminho de volta para casa. Sim, ele sabe. Segura na mão dele, leva ele de volta para casa. Prepara o jantar para ele. Coloca ele para dormir. Pergunta se ele necessita de mais alguma coisa. Não, tá ótimo. Pronto, despeça-se dele e pode voltar para cá para continuarmos o trabalho. Ele veio, fizemos o retorno até o presente, a progressão, né, para o futuro. Quando terminou a técnica, que eu fui conversar com ele, ele falou, nossa, engraçado, eu não acredito em vidas passadas, mas eu me vi lá. Isso é uma coisa muito importante, porque e quando a pessoa não acredita? Né? E quando o terapeuta e a pessoa não acreditam? Então, e é engraçado, desculpa te cortar, Murilo, e o engraçado é que essa diferença que ocorreu fez resultado na mesma hora. faz, é imediato. Na mesma hora, foi resultado imediato. Porque a ressignificação foi feita no momento em que a causa foi detectada, foi encontrada e foi trabalhada. E foi muito bem ressignificada. Que é essa a situação importante da regressão. Não só ir no local, não só saber o que é, mas saber se trabalhar, fazer esse trabalho que você fez é fantástico. É muito profundo e você vê na hora, no momento que aquilo conforta e que aquilo se resolve. E é muito importante, é o que eu sempre falo para as pessoas, nós temos que pegar as nossas crenças e colocar elas de lado. Sim. E quando uma pessoa vem até mim e na anamnese eu já identifico a religião dela, e percebo se ela acredita ou não em outra vida, e quando ela não acredita e eu percebo isso, eu falo assim, olha, muitas vezes vem situações meio loucas na nossa cabeça. É como se fossem sonhos, né? São sonhos que vêm, são imagens que vêm, é como se fosse uma metáfora, uma história, que o nosso cérebro, que o nosso inconsciente está nos trazendo como uma história. Então, se você se vê em uma situação estranha, diferente, use isso e esqueça dos detalhes, perceba os sentimentos que estão vindo com isso, perceba o que você aprende com isso. Porque independente se aquilo é verdade ou não, para o teu subconsciente, para a tua mente, aquilo é real e aquilo te incomoda. Então, se a pessoa se vê, e isso é raro, nunca aconteceu comigo, como um rei, por exemplo, numa outra vida, tá? Porque nunca aconteceu comigo, eu falo assim, o que aquele rei está fazendo? O que está acontecendo? Como é que ele trata os subordinados dele, aquele rei que você é? Como que ele recebe isso? Como ele se sente sendo um rei? O que incomoda nele como um rei? E olhe para você hoje e faça essa relação. Porque talvez aquilo que incomoda aquele rei é aquilo que incomoda hoje. Então é muito importante, principalmente quando a pessoa não acredita, principalmente quando ela não acredita. Se ela acredita, deixa fluir. Mas se ela não acredita, você tem que ajudar ela para que isso não vire uma situação negativa em relação à crença dela. Que ela não fique com aquilo na cabeça de forma negativa. Mas uma coisa que o Murilo tocou num ponto, que era um ponto que eu tinha lembrado agora há pouco, e fugiu e voltou. Sincronicidade. Vamos lá, rei. Uma das críticas que se faz por aí, ou que fazem por aí a terapia regressiva, ou mais específica a terapia de vidas passadas, é dizer que todo mundo foi rei, todo mundo foi príncipe, todo mundo foi alto sacerdote, todo mundo foi o... Joana d'Arc, Napoleão. Joana d'Arc, Napoleão, o melhor do melhor do mundo. Mentira, a prática não comprova isso. Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu pelo menos em muitas das pessoas que passaram processos regressivos e que se viram em supostas vidas passadas, era lá jardineiro, lenhador, agricultor. Teve uma ocasião que teve um que foi escravo. Escravo, samurai,
outra parada no cais esperando o namorado, o noivo que foi para a guerra e volta, a sensação de desamparo, outro que passou em convento, outro que... Quer dizer, eventualmente teve uma outra pessoa, uma pessoa que se viu e a postura dela, posicionada praticamente era uma princesa, que tinha a ver com o processo de uma morte. Mas, e aí? Para quem acredita em vidas passadas, e se foi mesmo? Muitos falam, o cara foi rei. Que poder que tinha um rei do passado? Hoje, eu vou falar de São Paulo, que é o referencial que eu tenho. Um subprefeito de São Paulo tem mais poder do que um rei da Idade Média. O cara que cuida de um bairro aqui, de uma regional tipo Sé, ele tem o poder maior do que tinha o Império naquela época. E se o cara aparecer e disser que na encarnação passada foi subprefeito da Sé, ninguém vai nem ligar. Entendeu? Você vê como os referenciais que o pessoal não percebe, que foge à lógica. Outra coisa, já fugindo desses referenciais, dizer, foi cantor, foi isso, foi aquilo, que no Império que tenha sido, se acreditar, as pessoas falarem, mas os fatos históricos não mostram. Eu não estou falando aqui de verdade, estou falando de terapia. Eu tive uma pessoa que eu atendi. É filósofo. É filósofo, é filosofia. É um cientista. A ciência está atrás de modelos que acham nisso, naquilo, ela sabe que dificilmente vai achar a verdade, vai achar referenciais fidedignos, né? E quando a gente eu fazendo um trabalho com essa moça, ela viu um trabalho que supostamente era uma encarnação meio época colonial, atrás, um pouco mais para trás, e depois uma perseguição, pessoas, tiro, aquilo que ela narrava não casava com a época, por exemplo. Nessa época que ela narrava não tinha arma de fogo, provavelmente. Mas o resto do relato pareceu bem congruente com toda a história. E aí, imagine que você acredita em vida passada agora. E se ela me descreveu duas cenas semelhantes de vidas diferentes, que estavam sobrepostas, como imagens sobrepostas? E se essas imagens, reais ou não, estavam interferindo na vida dela? E se essas imagens foram do filme que ela assistiu? Perfeito. Qual o problema? Essa imagem, exatamente como a metáfora que o Murilo usou, falando para as pessoas que às vezes a nossa mente gera imagens, ela vai falar, olha, você vai para uma imagem, e essa imagem tem um conteúdo emocional. Para mim não faz diferença. Se você acredita em vida passada, se você não acredita em vida passada, o que importa é que essa imagem está aí no seu background e está gerando agora, hoje as respostas que eu digo, às vezes indesejadas, que você produz. E nós vamos lá e vamos ressignificar isso. Não interessa se essa memória é sua, se é uma memória ancestral, genética, celular, qualquer coisa do gênero, ou se foi uma memória aprendida num filme, qualquer porcaria que tenha por aí. Ou num livro, porque o livro também gera imagem. O indivíduo leu, criou a imagem, está lá. Não me faz diferença. Eu sou terapeuta. Então eu estou aqui para mudar esse script que está aí dentro. É só isso. E também não estou preocupado com a verdade não quero nem saber. Mas eu já encontrei na prática pessoas até de formação evangélica que quando voltaram na linha que é o mais processo de regressão que a gente diz, em tese seria o mais simples, na linha do tempo, ela voltar numa cena que ela mesma disse para mim depois. Era eu e era minha irmã. Como assim? Não, aquela lá era eu, e era minha irmã. Por isso que a gente é tão unido agora. E depois, numa outra sessão, veio me falar que aquilo era uma fazenda de café, minha irmã tinha caído num buraco, contou toda a história. Eu falei, ok. Bom, quem disse isso foi você, né? Não fui eu. Então, isso é então é o seu. O limite ao máximo também seria o conteúdo que possa influenciar aquilo que eu comentei no início, a isenção do conteúdo do terapeuta, né? Isso foi ela que disse. Esses registros são dela. Se você acredita ou não, outro, evangélica também, e o interessante com essa, eu nunca usei nem a palavra hipnose, era um transtorno bipolar. Num transe, eu falei, olha, na próxima, quando encontrar a D3, você vai para uma imagem, essa imagem só narra, conta, e nós vamos trabalhar isso daí. Ela viu uma cena, ela se desentendia demais com a cunhada. Essa era a cunhada perfeita, né? Aquela que
Era uma briga danada, ela estava com a dificuldade de fazer a técnica do perdão, inclusive foi difícil, foi um parto para essa mulher, para essa pessoa. E quando ela foi aquela volta, ela falou para mim, ela narrou uma cena que era uma cigana, uma praça, uma cigana, uma cena de morte. Ela falou para mim, doutor, isso que nós fizemos foi uma regressão, né? Eu falei, veja bem. Eu falo, quando alguém fala veja bem para você, não vai responder nada, né? Veja bem, existem várias maneiras de você interpretar o mesmo fenômeno. Ela falou, não, eu estou te perguntando porque eu já fui espírita, já fui kardecista, e não sei o que lá, isso me pareceu uma regressão. Aquela mulher era minha cunhada. Eu falei, bom, quem está dizendo isso é você, não fui eu, não sou eu que estou dizendo. A percepção que conta aqui é a sua, não é a minha. Então aquilo, eu estou confortável com qualquer coisa que você acreditar. E ela narrou toda a cena, que era a cunhada dela e que o desentendimento vinha dali. Fez sentido, o fato é que pouco tempo depois ela não tinha mais nenhum sintoma da dita bipolaridade, né? Que falam que não tem cura, que só controle. Aliás, para mim tudo na vida só tem controle, nada tem cura, né? Falando isso, Valdeci, me lembra aquele pressuposto do ponto de restauração. Queria que você falasse um pouco nesse contexto da terapia regressiva. Tá, eu uso muito, eu gosto muito da ideia, como disse o Murilo, quando a gente encontra uma causa ali, ótimo, mas só que nós, de verdade, a gente fala a causa é uma suposta causa, pelo menos essa é a minha opinião. Porque às vezes a causa é uma causa já é um efeito de outra causa, mais remota. Então é aquilo que na terapia comportamental se chama de estímulos antecedentes. Então às vezes aquilo que você pensou que já era causa, não era causa, já era um efeito. Então se eu pensar por esse lado, eu muitas vezes não fico procurando causa, principalmente quando essa causa não está aparecendo. Eu vou lá e reinstalo um ponto de restauração, igualzinho no computador. Eu parto da ideia do cérebro cibernético. Nós trabalhamos, eu falo que o cérebro não parece computador, é mentira. É um computador que parece um cérebro. Então é mais ou menos a mesma ideia. E o que a gente faz no Windows, na grande invenção da atualidade, né, contemporâneo Windows? Você vai lá quando você quer que seu sistema esteja seguro, cria um ponto de restauração. E quando você quer voltar, se alguma coisa que você instalou não deu certo, você volta ao ponto de restauração e tudo volta ao normal. Aqui o que nós fazemos é diferente, a gente vai lá, eu não preciso chegar na causa, volta a um ponto onde já haja funcionalidade, que eu acho que o terapeuta tem que ser muito daquela ideia da cura, do 100, de 10, 200 ou 1000%, e vamos restaurar a funcionalidade do sistema. Teoria do jogo de xadrez. Mexeu uma peça no sistema, mexeu todo o sistema. Então volto lá, instalo a funcionalidade e generalizo na vida dela. Tem um caso, já contei algumas vezes, que é o da moça que chupava a própria língua. O psiquiatra me pediu orientação para isso. Eu falei para ele, olha, perguntou se eu tinha tido um paciente assim. Eu falei, não, nunca tive. Mas eu vou te falar o que é raciocínio terapêutico. Se eu tivesse um paciente desse jeito, eu faria isso. Expliquei para ele, bota ela no transe, aprofunda aí do jeito que você quiser, e não porque eu gosto da profundidade do transe, eu faria mesmo acima, porque isso deixa mais confortável às vezes o terapeuta para trabalhar, para ele ver mais sinais. Volta, conduza, eu falei, essa moça a vida inteira ela teve esse problema, porque falando assim é simples, muita gente fala, olha, qual é o problema disso? Ela chupando a própria boca, a própria língua, ela tinha dores horríveis como que é o nome? Na ATM, né? Articulação temporomandibular. E ele tinha que dar remédios fortes para ela, já há 6 anos. Eu falei, ela já teve isso a vida inteira? Não. Eu falei, então, leva ela para um momento onde isso não tinha acontecido ainda. Busca a sensação, inicia a sensação de que está tudo bem, tudo normal, você funciona perfeitamente bem. A sua boca, a sua mandíbula, as suas têmporas, tudo tranquilo. Ancora isso, ensinei como fazer de maneira simples. Eu já tinha feito alguns cursos de hipnose e não sabia como usar, né? Eu falei, então, é assim, você vai fazer simples. Ancorou? Veja, aciona a âncora e pede para que ela agora, toda a vida dela, a partir daquele momento, até o momento atual, vai ter essa sensação de normalidade. Ela vai mudando toda a história dela, trazendo essa sensação. E conta para ela voltar com essa âncora acionada, trazendo a normalidade.
E ele fez assim, ele falou, nossa, eu contei até 3, quando eu contei até 3, ela abriu os olhos e falou, doutor, eu não estou sentindo mais. E ó, o diagnóstico dela é de esquizofrenia. Aí ela não estava com esquizofrenia. E falou, não teve mais problema. Ele falou, olha, eu fiquei imaginando todo o remédio forte que eu dei para essa mulher durante tanto tempo. Então você vê que foi uma coisa simples. Eu não queria saber da origem. Eu queria saber que ela poderia funcionar melhor, vai reaprender. É importante que você fez essa pergunta, até para que as pessoas que estão nos assistindo, elas entendam assim. Existem diversas formas de se fazer o mesmo trabalho. E não existe a forma certa. Todas são. E se o terapeuta tem uma ferramenta, ele deve aplicar essa ferramenta. Eu vou mais longe, às vezes ele acha que não tem essa ferramenta. Mas dentro dele vem uma intuição para ele fazer alguma coisa. Faça. Vai dar certo. Né? Logicamente é uma abordagem diferente da terapia regressiva, porque a terapia regressiva ela busca a causa mesmo. E ela busca a causa através do quê? Das sensações. Né? Das âncoras. Que foram disparadas por um determinado gatilho naquele momento. Antes daquele momento ela não sentia aquilo. Ela não tinha aquilo aparentemente. Apesar de que aparentemente ela tinha. Ela não tinha. Mas ela sempre carregou aquela situação. E por um determinado momento, um determinado gatilho, aquilo veio à tona. Logicamente, pelo que eu entendi, você volta antes do gatilho. No momento onde ela não sentia isso na vida dela e faz o ponto de restauração. Exatamente, para que tudo venha. É uma outra forma de ser feito, né? Eu simplifiquei bastante, né? Tudo sim, mas é isso mesmo. Você falou. Mas a ideia é simples mesmo. É simples, né? É simples. Eu já cansei ninguém de novo aqui. Já. Né? E perceba, faça aquilo que você se sente mais confortável, aquilo que você tem a intuição de fazer, porque vai funcionar. E se não funcionar, não é porque o processo às vezes está errado. Eu, como terapeuta, demorei um pouco para aprender isso. Às vezes a gente, na ânsia de querer ajudar uma pessoa, de querer que a pessoa saia bem, de que a pessoa se autocure, porque eu também não chamo isso de cura, né? A gente quer ver a pessoa saindo melhor, quanto antes melhor. Mas todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tem o momento de que aquilo seja buscado. Nem antes nem depois, como diz o Milton Erickson. Nem antes nem depois. No tempo certo. E no momento certo. Então é muito importante que a gente também não dê um passo maior do que a perna. Na verdade, a gente não tem que dar esse passo. Quem tem que dar esse passo é a pessoa que está passando pelo processo. Né? Apesar que eu acredito que dificilmente o cara vai dar um passo maior. Perfeito, mas daí quando o terapeuta força, isso fica ruim. Eu acredito que é um processo de maturação. Algumas fichas começam a acomodar. Até porque alguns processos, de alguns trabalhos, pelo menos eu uso muito a ancoragem para isso, eu falo que o elemento de segurança para fazer terapia regressiva é a âncora. Eu crio uma âncora de recurso e faço todo o meu trabalho com isso. Eu estou indo para a batalha armado. Então eu estou gerando mudanças que são sinestésicas, que são sensoriais, muito fortes. Então, às vezes o cara fica até meio grogue, ele sente isso. Alguns vídeos que eu falo, nossa, eu parecia que eu estava fora assim, mas eu estava lúcido, eu estava vendo, não fiz nada errado. Eu não estava enchendo a mão dentro da máquina, dentro do liquidificador, não estava fazendo nada disso. Para aqueles que pensam que tem alguma coisa de incauto nisso, de falta de precaução, falta de cuidado, não tem. Mexer na peça errada. Você até... inclusive eu sugiro essa sugestão pós-hipnótica, que saindo daqui você vai agir perfeitamente, vai agir dentro da normalidade, vai dirigir perfeitamente bem, vai executar suas tarefas de maneira congruente, segura, porque ele pode te droga a qualquer momento, mas na hora que ele estiver dirigindo ele está seguro, na hora que ele estiver mexendo com a máquina lá para puxar o sisal ele está seguro, na hora que ele estiver na ferramenta de aperto ele está seguro, está cortando o bife e não vai cortar o dedo junto, entendeu? Senão isso é mudança burra. Então eu acho que a pessoa que mexe, que lida com a mente do outro, ela tem que pensar nesses parâmetros de segurança. Então eu posso entender que esse processo de guiar a ressignificação que o próprio cliente, o próprio sujeito vai fazer consigo mesmo lá atrás, vai mudar todo o conteúdo dele aqui, é isso? Porque o conteúdo dele daqui não é aqui.
Isso Gostei da frase, Murilo. lembra aquela pouco quando eu disse que transderivei novamente? Sim. Enquanto vocês estavam falando a respeito disso, eu comecei a lembrar de cenas daquele filme O Efeito Borboleta. Sim, perfeito. O Efeito Borboleta, onde cada vez que, lógico, de forma... o resultado no filme lá nem sempre foi tão positivo, digamos assim, mas quando ele voltava lá no passado e mudava um pequeno item, ocasionava uma mudança extraordinária no aqui e agora, e no resultado que isso levava adiante. Né? Se tomarmos o fenômeno ali demonstrado, trouxermos isso para o efeito terapêutico, e quando bem conduzido, diga-se de passagem, eu posso entender que aquilo que, e é assim que eu entendo, que aquilo que nós ajudamos o cliente a ressignificar lá, é o fator determinante que vai trazer a diferenciação na porque qualidade ele dele. passa a não fazer mais sentido. Ele passa a ficar realmente no passado onde deveria estar. Né? Então, existe uma situação muito interessante dentro da regressão, e quando eu ensino eu sempre falo isso, às vezes a pessoa está naquele momento e a gente acha que aquele momento é o primeiro, é onde aconteceu pela primeira vez. Então é simples o processo, volte horas antes. Você sente a mesma coisa, você já sentia isso? Sim, então volte mais. E volta um pouquinho mais. Se você já sentia isso? Já, então volte mais. E vai até onde... Não, agora eu não sentia mais, então agora você volta naquele momento anterior. Naquele onde você sentiu isso pela primeira vez. Porque a âncora, na verdade, o gatilho, perdão, ele dispara porque foi instalada uma programação errada lá atrás. Na hora que vem o gatilho, todo aquele sentimento, aquela emoção, tudo aquilo vem para o presente. Aquela carga negativa. Aquela carga. Então vamos lá, nós falamos de emoções. O que eu digo sempre pro pessoal é: os fatos são neutros. Todo problema aí está no significado. Quer mudar a sua vida, mude o significado. Então tudo que eu posso fazer no passado é voltar lá e ressignificar aquilo. Eu vou lá e imprimo um novo significado. Eu não conheço nada mais potente do que isso, Murilo, para fazer esse trabalho de ressignificação do passado, do que âncoras. Mas aqui é importante fazer já vieram pessoas conversar comigo, porque elas confundem ressignificar com alterar o conteúdo. Isso é muito importante. Uma coisa é você mudar o passado. O passado é o passado. A pessoa sofreu, a pessoa passou por dificuldades, doeu. Independente do que se passa hoje, não muda o que já aconteceu. Não muda, mas ela pode ver isso por um outro prisma. Que é ressignificar. Que é a ressignificação, efetivamente. Então muitas pessoas confundem... Foi aí que eu aprendi mais. Que ressignificar significa mudar o passado, e isso não é verdade. Eu gostaria que você reforçasse, você tem A gente que confunde ressignificação com dessignificação. Também. Em nenhum momento, pelo menos na minha prática, eu procuro retirar o significado de algo, né? Promover a dessignificação. Exato. Antes, realizar uma ressignificação. Nem que seja para neutralizar o efeito negativo então, que veja, mas mesmo algumas coisas, se a gente pegar, existem coisas aí que são simbólicas. Eu já conheci casos de pessoas que se viam numa suposta vida passada com uma faca no peito. Com a simples menção de arranca essa faca, tira. Aí mexer com submodalidade tipo PNL, transforma ela em um outro objeto, não agressivo. Aí a pessoa, uma estrela de luz, não sei o que lá, e foi embora, a pessoa teve o alívio imediato. Ou seja... É uma forma, Valdeci, de trabalhar. É uma forma. Sim, mas ele tá, querendo ou não, isso metaforicamente ele está mudando, ele está fazendo uma ressignificação. Sim. Mesmo que pareça ter alterado, ter sido a ideia de, ele foi lá e desfez a imagem de que agora você não... Não, porque o fato em si ele não tem carga emocional. O que tem carga emocional é o significado. Exato, mas aí eu faço uma pergunta, né? Qual é o significado daquela faca enfiada? Perfeito. Qual é a emoção? Tem raiva? Então, tem o significado, de novo, o significado. Tem raiva. Então, vamos dizer assim, e dentro desse processo é muito interessante, porque às vezes a gente acha que o problema é a depressão. Não é a depressão. A depressão é um sintoma. Aquela faca que foi colocada... já é um efeito, né? Não, ele também é o efeito de um sintoma que tem uma causa, que pode ser uma desavença entre duas pessoas que precisam ser ressignificadas. Você quer ver um outro detalhe? Entendeu? Às vezes, desculpe, vou dizer,
É uma forma, e principalmente quando você vai para a linha de Bandler, existe, e da linha da PNL em geral, existe muito essa questão de trabalhar associado às coisas positivas e dissociado às coisas negativas. Não existe certo e errado. Sim. Eu, particularmente, a minha forma de trabalhar é trabalhar associado nas questões negativas também. Eu também. Para gerar catarse, que é o que a gente busca dentro do processo de regressão, e liberação dessa energia através da catarse. Então, veja bem, nada impede de eu simplesmente fazer uma terapia somente com sugestão pós-hipnótica. Nada. Então. Nada impede. Não quer dizer que é a melhor alternativa. E não quer dizer que não vai dar resultado. Ok? Vai dar, com certeza. Vai dar. Então, veja bem. Algum resultado vai. A grande sacada é o seguinte. Você como terapeuta, como você se sente mais confortável em fazer isso? Então, tem uma coisa antiga dos E mentalistas. daí a gente vai trabalhando a nossa própria. Hoje o que eu estou falando para você, talvez amanhã eu já esteja trabalhando totalmente diferente. Essa é a grande sacada. Essa é a parte boa. Porque a gente pode mudar. Vida mesmo, né? A gente é flexível, a gente é resiliente. A gente hoje, eu posso aqui dizer para você que o certo é isso, isso, isso. E amanhã você, cara, que besteira que eu falei, cara. Ó, ele falou em resiliência, me cobrem que eu vou gravar um vídeo ensinando como instalar resiliência no seu cliente. Olha, hein? Cobrem. Vou cobrar. Vou abrir a caixinha preta. Eu vou cobrar. É Agora, tem você que está aqui com a... para aqueles que vivem brigando contra religiões, Mas contra... você vai cobrar? Oi? Você vai cobrar? Não, esse vou divulgar gratuitamente um vídeo ensinando como instalar resiliência, para acabar com o mito da resiliência no mercado. Se eu pudesse escrever agora embaixo, eu quero. Eu quero. Eu só sei de uma coisa, ó. Vamos lá, o pessoal que fica brigando contra os mentalistas e outros é o seguinte: os mentalistas falavam muito sobre decretos. O que são decretos? Quem estudou mentalismo vai entender isso. O mentalismo real, não leitura fria, essas coisas, nada contra, cada um faz o que quer, o que gosta. Eu estou falando mentalismo, o estudo do psiquismo humano. Vamos buscar lá no Tratado de Metapsíquica de Charles Richer, buscar na parapsicologia de Heine, ou na psico-orientologia de José Silva, americano, da Laredo americana, né? Então, quem estuda mentalismo sabe disso. Decretos. O que são decretos? São crenças que foram instaladas, pressupostos que foram colocados na sua vida. Por exemplo, vamos falando em terapia de vida passada. A mulher se vê numa cena onde o amante vem na briga lá, o amante matou ela. O que você prometeu? O que você disse aí? Você falou alguma coisa? Alguma frase ecoa para você forte, alguma coisa? Nunca mais quero saber de homem nenhum. Homem não presta. E qual que é o problema dela atualmente? Eu me sinto sozinha, ninguém se interessa por mim. E o mais interessante, Valdeci, é que essa mesma frase, por vezes, se repete durante a anamnese. Você consegue detectar durante a anamnese. Lembra das frases que eu anoto nos processos lá que eu te falo? Os processos recorrentes, que quando a gente faz, às vezes eu faço alguma anamnese, alguma avaliação junto com o pessoal aqui da sociedade, com o Braz, com o Samej, com a Sônia Andrade, com o pessoal. E eu falo as frases que eu dou, aquelas frases que a pessoa vai repetindo, alguns principalmente no nível de identidade, tipo, eu sou isso, eu sou confuso mesmo, eu sou complicado, eu sou azarado, eu vou anotando todas as frases que ela vai falando e colocando lá entre parênteses. Porque às vezes são os seus decretos, aquilo que você está dizendo sobre você mesmo. Veja como isso é rico, porque quando você vai na Dianética, ela também usa isso. Quando você vai no Morris Nedelton, ele também usa isso. Quando você vai no Hans Steiner, ele também usa isso. E ele chama isso de ponte verbal. E quando você faz a pessoa repetir a ponte verbal, com emoção, com somatização, isso automaticamente leva a um estado alterado de consciência, sem que você precise fazer um treino. O Netterton nunca admitiu usar hipnose, mas ele faz o indivíduo repetir, até que o cara ia sair. Aí você vai para o EFT, você também pega repetições, muitas vezes. Sim. Que é a frase... Né? Então perceba como isso é rico, né? Como a gente pode ver essa Isso me remete a uma pergunta. Nós temos mais uns 5 minutinhos, vamos... Isso me remete a uma ficando com gosto de quero mais, né? Isso me remete a uma pergunta Vai dois, a gente faz um bate-bola hipnótico
Terapia da Regressão 2. Vocês vão fazer o Murilo voltar para São Paulo, é isso? Que vai ser um prazer. Isso me remete a uma pergunta que eu particularmente ouço com bastante frequência, tá? E agora, tendo você aqui que patente, que conhece muito mais de terapia regressiva do que eu, acredito que a sua resposta a essa pergunta pode esclarecer, até mesmo para mim, na hora de responder essa pergunta para quem me questione futuramente. Hipnose e regressão. Qual a ligação entre elas? Uma está ligada à outra? Uma depende da outra? Como você explica a relação entre uma e outra? Porque há pessoas que pensam que hipnose e regressão sejam a mesma coisa ou relativas. Você fez uma excelente pergunta. Por que você fez uma excelente pergunta? Porque se você for pegar os livros de Hans Tenda, Roger Huber, eles vão dizer nos livros deles o seguinte, que eles não usam hipnose. Ok? O único que usa atualmente, que fala abertamente que utiliza hipnose é o Brian Weiss. É o único. Só que todos eles dizem que o processo de regressão está ligado a um estado alterado de consciência. Que para nós significa... Então perceba como que eu decodifico isso, né? Hoje nós vemos muitos profissionais da área de saúde, principalmente psicólogos e profissionais realmente que existem por trás dessa profissão, um conselho que rege, tudo apesar de que os conselhos aprovam, que evitam usar o termo hipnose. E se a gente for pegar esses livros, muitos deles dizem assim, evite dizer que você usa hipnose. Então, esse preconceito que vem com relação a dizer ou evitar a palavra do uso hipnose, por vezes eu acho que é uma forma de proteger, para que, e se você for analisar, não está errado esse pensamento. Se eu não disser que uso hipnose, se eu não disser e eu puder ajudar 100 pessoas, e se eu disser só vier 10 pessoas para poder ajudar, então eu prefiro não dizer que uso hipnose e ajudar 100 pessoas. Então vai depender muito do ponto de vista do que a pessoa pensa. Então não é incorreto a pessoa dizer que não usa hipnose, é só uma escolha. Se a perspectiva dela é essa, puxa, se eu usar esse termo, eu vou poder ajudar menos gente. Mas às vezes pode ser só uma crença, na verdade. Pode ser também. Eu falo pessoal, eu sou mais procurado porque sou hipnoterapeuta do que porque sou psicólogo. Isso é uma crença. Então, Psicólogos acham 6 mil aqui no meu bairro. Geralmente... Não sei se eu respondi a tua pergunta. É que assim, geralmente onde eu recebo essa pergunta, o contexto no qual essa pergunta me é feita, é quando eu me apresento como hipnoterapeuta, ou quando menciono que estudo hipnose e etc. Então, a pessoa faz uma ligação, uma transderivação, que seja, você faz hipnose e regressão. Como que é? Você faz regressão também, né? Hipnose é regressão? Isso. Então, nesse caso já está ligado. Mas eu diria o seguinte para você. A hipnose. Nem toda hipnose tem regressão, mas toda regressão tem hipnose. Perfeito. Ok? Você simplesmente reproduziu as mesmas palavras. Por favor, receba meus comentários. Você literalmente utilizou as palavras que eu costumo utilizar para responder. Perfeito. Porém, por ter menos experiência na área regressiva, né, na atuação regressiva, eu gostaria de saber exatamente de quem conhece mais do que eu, se minha resposta é correta. Eu estou aqui fazendo o papel do, como diria em espanhol, água fiestas, o desmancha prazeres. Estamos na hora, né? E quando chega a hora, é hora. Bom, 30 segundos para cada um, vou deixar começar com Samej, Braz e... Pessoal, é um prazer imenso estar aqui participando desse terceiro bate-bola hipnótico a respeito da terapia regressiva e espero ser chamado para novos bate-bolas aqui, porque é uma troca excepcional, eu aprendo muito e espero estar compartilhando a contento também. Eu quero agradecer a presença do meu amigo Murilo Cucata aqui em São Paulo, né? Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente quinta-feira passada em Curitiba, no workshop que eu ministrei lá com o Davi Bitterman no Hipnose Curitiba, mas já não é de hoje que nos conhecemos, nos comunicamos, né, pelos meios virtuais. Valdeci também, receba meu agradecimento por estar aqui, muito obrigado por estar compartilhando. Muito obrigado por estar compartilhando aqui conosco, né, e com vocês, compartilhando com vocês também.
esses aprendizados, essas ideias maravilhosas que são ditas aqui, que são explanadas aqui. Grato. Muito obrigado. Bem, mais uma vez honrado por fazer parte de um grupo seleto de profissionais que tem o intuito de fazer a transformação na vida das pessoas, né? Cada vez que participo de uma reunião como essa, saio mais e melhor como pessoa, como profissional, como terapeuta. Espero que você tenha gostado também, né? Agradeço ao Murilo pela sabedoria, pelo ensinamento que foi compartilhado com todos que estamos aqui, com você que assistiu de maneira paciente, né? esse bate-bola hipnótico. Fica o meu abraço a você também. Peço que visite meu site, brascairocoach.com.br, saiba dos meus treinamentos, das minhas palestras por aí, e eu espero um dia conhecer você pessoalmente. Um abraço. Murilo Cucato. Bom, eu já Com 2 T's, 2 L e 2 T's. 2 T juntos, exatamente. Aqui eu já agradeci a todos, né, e faltou um meu agradecimento a você, que teve também, como diz o Brás, a paciência, né, de nos escutar. Fico muito sentido de você não poder ter participado com a gente aqui, mas eu acho que vai ter uma áreazinha de comentários depois também no vídeo, né, que seria interessante você compartilhar essa sua experiência com a gente. Fica também aqui o meu convite para que você visite o meu site, que é hipnose e regressão tudo junto.org, sem o tio, e o meu Facebook, que é Murilo Cucato, murilo.cucato, Murilo com 2 L's, Cucato com 2 T's, C-U-C-A 2 T's O. E sinceramente, assim como o Brás falou, espero poder conhecer você pessoalmente, poder dar um abraço e aprender com você também, por que não? A gente aprende um com o outro e não seria diferente como todos os encontros, a gente sempre aprende um com o outro. Bom, vamos lá, eu agradeço a presença de todos, Samej, Brás, Murilo, a sua presença, a presença de todos que nos assistem nesse momento. E, bom, vai ser fácil nos encontrar. Bate-bola hipnótico, esse é o bate-bola hipnótico número 3. Continuaremos trocando ideias e experiências sobre hipnose e você vai ser sempre o nosso convidado especial. Então até o próximo bate-bola hipnótico. Se você gostou do nosso trabalho, clica aqui no curtir, se você estiver vendo no Facebook, no YouTube, né? Se não gostou, também coloca que não gostou. Vai ser a forma de nós sabermos como as pessoas estão reagindo, o que nós podemos melhorar, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado e até nosso próximo bate-bola hipnótico. Abraço. Dessa vez, agora você pode só bater uma foto nossa aqui antes de... Eu tenho... Só essa foto aqui, você já vai cortar. Ainda bem que é perto. Ainda bem que tudo aqui, ainda bem que é perto. Deixa eu levar. Vai precisar disso, né, Braz? Oi? Você vai precisar? Não. Ixi, olha, eu fico muito alto assim, hein? O bom que é feio, o bom que é feio, a gente puxa a barriga pra dentro. Isso. Não, eu nem... Com X ou sem X? Já é. Como é que eu sei se ficou bom se eu não vi?